Sejam bem-vindos ao nosso programa Diabetes Sem Sacrifício. Aqui falo de estratégias de educação em diabetes para a pessoa com diabetes tipo 2 aprender a se autocuidar e viver bem mesmo com diabetes. Eu sou Marcelene Brito, sou enfermeira. Como fazer da sua glicemia um mapa, um GPS para te ajudar a construir um caminho, a fazer teu caminho mais leve e conseguir controlar a diabetes sem sacrifício definitivamente. Você tem dificuldade de controlar a diabetes? Se tua glicemia é acima de 180, a tua glicemia não está controlada. Se você não faz essa glicemia, se você não sabe exatamente por que você está verificando essa glicemia, ou se você está verificando aleatoriamente, ela não é seu mapa. Então, o que eu vou te mostrar aqui é como transformar esse mapa, essa tua glicemia, num mapa, num GPS mesmo, para te guiar para um controle de uma glicemia controlada, sem sacrifício, sem você ter que sacrificar. Então, hoje é o ponto inicial. E esse mês todo eu vou estar trabalhando nesse mapa de glicemia. Então, acompanhe o canal que vai ter muitas informações sobre esse diário de glicemia. E aí, como eu faço isso? Esse é o diário de glicemia açucareta. É onde parte todo o teu plano de cuidado. Esse plano de cuidado, você pode montar junto com o teu enfermeiro, tá? No caso da tua glicemia, e sem deixar de ser acompanhado por outros profissionais que são necessários para o controle da glicemia. Nesse vídeo, a gente vai aprender a preencher a glicemia. A verificar a glicemia nos horários que tem para verificar e nos dias que tem que verificar. Então, eu vou explicar o diário, como tem que preencher, e depois que eu explicar o diário, eu vou te falar os dias da semana e quantas vezes no dia tem que verificar essa glicemia, certo? Então, vamos lá para o diário. O diário, ele tem aqui o cabeçalho. O diário, ele é só uma ferramenta. É uma ferramenta. Ele não substitui acompanhamento de saúde de nenhum profissional de saúde. Nem do enfermeiro, nem do médico, nem do nutricionista, nem do educador físico. Então, ele não substitui. Ele é uma ferramenta que vai te ajudar. E numa equipe de educação em diabetes, quando o enfermeiro te ensina a fazer esse diário e depois você pode, se for ficar mais fácil para você, transferir para um aplicativo gratuito ou pago, você vai levar esse diário para o seu médico, para o seu nutricionista, para o seu educador físico. Então, ele realmente se torna um mapa. E se você souber preencher, esse mapa ele é muito mais assertivo, muito mais diretivo para que você controle a sua glicemia sem sacrifício. Então, esse mapa aqui, ó, nessa primeira linha eu tenho o dia da semana. E eu tenho de segunda a domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ao lado desse dia da semana, eu tenho a data, que você vai preencher essa data no dia da semana que você verificar a sua glicemia. Nessa segunda linha, eu tenho aqui escrito hora, glicemia capilar e o que comeu. E aí, assim, segue o mesmo formato na segunda-feira, o mesmo formato na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Então, tem isso significa que você vai anotar sua glicemia capilar e o que comeu em cada dia, né? Lá no final eu te falo quantas vezes na semana você vai verificar isso. Na terceira linha, tá aqui o formato da hora para você que você vai anotar. Você vai anotar a refeição que correspondente a glicemia antes da refeição
e o que comeu. E assim segue-se nos demais dias, né? É o mesmo formato, tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Na quarta linha, aqui também tem a hora, né? A refeição correspondente do seu dia. E na parte da glicemia capilar, aqui é o resultado da sua glicemia 2 horas depois da refeição. E aqui segue o que você comeu naquela refeição. Então, aqui segue-se o mesmo formato, segunda, quarta e sexta. Agora, vamos ver aqui como você preenche no seu dia. Em um dia que você decidiu fazer ou que junto com o seu enfermeiro decidiram fazer naquele dia o teu controle da glicemia. Então, aqui, ó, na parte dessa coluna tem a hora. Essa hora você vai anotar a hora que você verificar a sua glicemia, certo? Nessa segunda coluna aqui, tem a refeição correspondente. Eu coloquei aqui café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, para ficar mais didático e para facilitar o aprendizado. Porque quando você olha ao longo do tempo fazendo, você sabe exatamente, ao olhar esse diário, você sabe exatamente a glicemia correspondente a que horário da refeição. Então, é só para se tornar mais didático e mais visível para você aprender e também para ajudar o profissional enfermeiro a olhar aqui, às vezes numa mensagem de WhatsApp fica muito mais fácil ajudar a pessoa com diabetes que está ali nesse processo educativo. Como você vai preencher? Você vai preencher essa glicemia nessa coluna aqui, glicemia capilar. Por exemplo, se você se escolheu segunda-feira e vai verificar no café da manhã. Então, você verifica antes do café da manhã, tá? Então, essa coluna azulzinha aqui, azul, é antes do café da manhã. E esse antes da refeição, você vai começar a comer, você verifica, tá? E 2 horas depois da refeição. E 2 horas depois da refeição é realmente 2 horas, não pode passar muito tempo, ali no máximo uns 15 minutos, nem muito antes, nem muito depois. Por quê? Nós começamos a absorver açúcar, né, o carboidrato, já na boca. Mas se a gente comer um açúcar mais fácil de absorver, que a gente chama de carboidrato simples, né, como as massas em geral, pão, tapioca, que são carboidratos simples, que são de fácil absorção, 15 minutos depois a gente já absorveu. Se comer esse carboidrato com proteína e gordura, né, principalmente se tiver gordura naquela alimentação, ele vai passar para 2 horas de absorção, né, e dependendo da quantidade de gordura, principalmente, aí vai passar para 3, 4 horas de absorção. Então, esse tempo que você vai padronizar para verificar antes da refeição, que é um pouquinho antes de você começar a comer, e 2 horas depois daquela refeição, é importante para se tornar, para você ver padrões na sua glicemia. Certo? Escolheu, por exemplo, o dia da segunda-feira para verificar a sua glicemia. Você vai verificar antes da refeição e 2 horas depois dessa refeição, tá? E aí aqui tá todas as refeições, a média do dia, né? Da qual você fizer aqui, e anotar a glicemia antes ou depois correspondente à sua refeição. Isso aqui vai facilitar a sua leitura depois. Dessa forma que tá, é a didática para você aprender, certo? Tá? Não significa que é o mais certo nem que é o melhor. É uma forma didática de você aprender. Então, só confia e faz.
quantas vezes você vai verificar essa glicemia, tá? Primeiro, quantas vezes na semana? Se você já faz acompanhamento com o enfermeiro, siga as orientações do seu enfermeiro, tá? Não tem um padrão de quantas vezes você tem que verificar essa glicemia, né? E aí, lembrando que eu tô falando com pessoas com diabetes tipo 2. Não tem um padrão, tá? Mas o que eu tenho observado que ajuda bastante a pessoa com diabetes se autoconhecer e melhorar significativamente esse controle glicêmico. É 3 vezes na semana. E aí você pode, se você não tiver ainda padrão de verificar essa glicemia, você pode optar por isso, 3 vezes na semana. E esses 3 vezes na semana, como eu gosto de escolher esses dias da semana? Eu escolho sempre junto com a pessoa com diabetes tipo 2, um dia normal, geralmente um dia do final de semana, né? Se já tem um final de semana mais agitado, e um dia pós final de semana. Então, por exemplo, eu gosto muito aqui do quinta, sábado e segunda, tá? Mas o que você tem que levar em consideração é a sua rotina. Nesses dias, de uma quinta, sábado e segunda, por exemplo, você vai conseguir verificar a sua glicemia? Se você não consegue, se você trouxer para sexta, domingo e terça, não tem problema. É você estabelecer os dias ali. Por que um dia normal? Por que um dia de final de semana e um pós final de semana? Porque você consegue ter uma leitura da sua glicemia e o que você está comendo principalmente e o que você está sentindo, como está impactando nessa glicemia. E aí você vai conseguindo corrigir isso de uma forma bem leve na sua vida realmente, sem aquela coisa de eu tô doente, eu tô com restrição, entende? Então, de uma forma bem mais tranquila mesmo. Leve em consideração os dias que você vai fazer essa glicemia o dia inteiro. E quantas vezes você tem que fazer essa glicemia? O ideal é 6 vezes no dia, certo? Antes de começar o café da manhã, já verifique e anota nesse quadradinho azul. 2 horas depois do café da manhã, verifique sua glicemia e anote aqui nesse quadradinho branco ao lado desse quadradinho meio vermelho aqui, né? Próximo horário que você vai verificar essa glicemia, se você escolheu na quinta, é o almoço, né? O almoço. Aí você vai verificar, anotar o horário, aqui a refeição do almoço, anotar o horário, né? Vamos supor que você começou a almoçar meio-dia e 15. Meio-dia e 15. Antes um pouquinho da meio-dia e 15, né? Aqui na quinta-feira. Na quinta-feira, você, antes de começar a comer, você verificou a sua glicemia. 2 horas depois, se você começou meio-dia e 15, 14h15, né? É 2 horas depois da sua refeição. Você vai verificar de novo e anotar aqui, né? Nessa correspondente. Aí já foram 4 vezes. No jantar, você vai verificar de novo. Né? Anota o horário. Vamos supor que você começou o jantar 8h30 ou 20h30. Um pouquinho antes de você começar mesmo o jantar, você anota seu horário, verifique sua glicemia e anote na quinta-feira que você começou a fazer. Verifique sua glicemia antes, anote aqui e 2 horas depois, verifique sua glicemia 2 horas depois do jantar e anote nesse espaço correspondente. Então, aí já foi 6 vezes. Você pode escolher 3 vezes na semana e 6 vezes no dia, certo? E aí você repete esse processo, por exemplo, no sábado, que foi o dia escolhido por você, junto com seu enfermeiro, e repete esses 6 vezes na segunda-feira. E aí, o que você vai avaliar logo nesse primeiro momento? Você vai avaliar, primeiro,
o que você come e qual o impacto nessa glicemia, certo? Quando você, o que você come na manhã, como é o impacto dessa glicemia, como é o resultado da sua glicemia o dia inteiro? Quando você, o seu jantar, qual o impacto no dia seguinte, certo? E aí eu coloco bem aqui embaixo, né? Coloquei desse jeito aqui nessa folha, porque eu não tinha mais espaço. Mas a observação do dia. Se você fez atividade física, qual foi a atividade física, se você teve alguma irritação, se você passou por algum momento difícil, ou algum momento de alegria, ou uma reunião familiar, certo? Então é importante você colocar essa observação. Deixe nos comentários, ou do Instagram, ou do YouTube, né? Eu acredito que na hora de colocar esse, esse diário lá em PDF, eu vou colocar o e-mail do Açucareto e nesse mês de setembro eu vou estar de férias do meu trabalho, então eu vou conseguir responder os e-mails, então você pode deixar as dúvidas nesse e-mail, que aí eu vou te responder, e assim, eu tô me garantindo esse mês de setembro, tá? Porque aí eu tô com tempo do meu trabalho, certo? Então você pode aproveitar esse mês de setembro para aprender bastante. Certo? Então, escreva suas dúvidas e deixe de alguma forma em algum desses canais do Açucareto para eu te responder. Se a diabetes não fosse problema, como você gostaria da sua vida hoje?